Catarina Vasconcelos era um nome que impunha respeito no mundo dos aras. Alta, elegante e de uma beleza clássica que lembrava as divas do cinema antigo, ela era também afiada como um bisturi. Dona do Aras Ébano, um dos mais premiados da América Latina, ela construíra um império com trabalho duro, intuição afiada e uma frieza que muitos confundiam com arrogância. Ela dominava os leilões como uma rainha em seu trono. Seus cavalos eram pura nobreza em movimento, manga larga marchadores de linhagem pura, treinados com delicadeza e precisão. Ela não aceitava menos do que excelência. Mas por trás do sorriso calculado e dos saltos firmes, havia uma história enterrada no passado. Um nome que ela não pronunciava há 7 anos, Augusto Prado. Augusto surgiu como um raio num céu já tempestuoso. Apareceu num leilão em São Paulo, de terno azul marinho, olhar magnético e um sorriso que mesclava charme e desafio. Investidor internacional, agora falava em expansão, fusão, sinergia entre aras de elite. Mas Catarina sabia o que havia por trás da sedução. Ele era um manipulador nato, um estrategista que dançava no limite entre o jogo limpo e a traição calculada. Eles haviam vivido uma paixão arrebatadora no passado. Quando ela era apenas uma treinadora com grandes sonhos, e ele, um investidor recém-chegado da Europa. Prometeu mundos, apoio, amor, e então sumiu, levando com ele o contrato mais valioso que ela já tinha assinado, a venda do seu primeiro campeão. Catarina se reergueu, mas a cicatriz permanecia. E agora ele estava de volta. Com mais charme. Mais dinheiro. E uma proposta: investir 20 milhões no Aras Ébano, tornar-se sócio, expandir para os Emirados, criar o maior centro de equinos de marcha do mundo. Ela recusou. Secamente. Mas o mundo da elite equestre é pequeno e cheio de portas entreabertas. Em poucas semanas, Augusto já frequentava os mesmos jantares, os mesmos circuitos de leilão, os mesmos salões de prestígio que Catarina dominava. E então, veio a bomba. Vazou para a imprensa que Catarina estava envolvida num esquema de favorecimento em competições. Vídeos falsos, provas adulteradas, depoimentos de treinadores que nunca trabalharam com ela. Um escândalo que manchou sua reputação de forma devastadora. Ela sabia quem estava por trás. Augusto. Era a cara dele, jogar sujo, parecer limpo. Mas ela não ia cair. Em silêncio, começou a montar seu contra-ataque. Enquanto a mídia destilava veneno e investidores recuavam, Catarina recorreu ao único lugar onde ainda encontrava paz, o estábulo. Ali, com sua égua favorita, Marisca, uma campeã nascida de uma linhagem que ela havia resgatado quando ninguém acreditava, ela encontrava sua força. Foi também ali que reencontrou Rafael, seu antigo treinador, demitido por Augusto anos atrás num golpe disfarçado. Juntos, começaram a reunir provas, conversar com velhos contatos, expor as digitais por trás da armação. A reviravolta foi televisionada ao vivo. Uma ex-funcionária do escritório de Augusto, tocada pelo carisma e integridade de Catarina, revelou tudo: os pagamentos, os dossiês forjados, a tentativa de forçar a venda do Aras Ébano ao destruir sua imagem pública. Catarina foi absolvida. Augusto caiu como um rei deposto. Investidores correram para se desvincular dele. Catarina venceu. Mas não era apenas isso. No meio de toda aquela guerra silenciosa, emoções antigas emergiram. Augusto não era só um vilão. Era um homem que a amou do seu jeito distorcido, possessivo, mas real. E ela, por um momento, viu nele não só o adversário, mas também o homem que a ajudou a acreditar em si mesma lá no início. No último dia da temporada de leilões, Augusto reapareceu. Desta vez, sem terno. Sem investidores. Apenas ele, parado diante do Aras Ébano, com um envelope nas mãos. Vim devolver o que te pertence. Disse, entregando os papéis da venda do primeiro cavalo, anos atrás. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi medo. Medo de te amar e ser menor do que você. E fui mesmo. Catarina respirou fundo. Você teve o mundo nas mãos, Augusto. Mas nunca soube segurar o que realmente importava. E, sem olhar para trás, ela entrou no picadeiro com Marisca.
A égua desfilava como se soubesse que carregava uma rainha. O público se levantou. Aplaudiu de pé. Catarina sorriu. Não porque venceu, mas porque sabia que, entre cavalos e segredos, havia algo que nenhum homem poderia tirar dela: sua liberdade, seu nome e sua verdade. Naquela noite, após o triunfo de Catarina no picadeiro, o Arazébano parecia respirar com vida própria. O vento soprava sobre os campos de marcha, e as luzes douradas dos estábulos refletiam na pelagem dos campeões como ouro líquido. Mas dentro dela, o silêncio era ensurdecedor. Sozinha em seu quarto com vista para as cocheiras, ela segurava a pasta de documentos que Augusto lhe devolvera. Lá estava a escritura de venda, agora anulada. Um gesto nobre? Talvez. Ou apenas um último lance de um homem que nunca aceitava perder. De repente, uma mensagem chegou ao celular. Amanhã, às 6 da manhã, na pista antiga do Vale dos Cedros. Só você, sem armaduras. Ah! Catarina hesitou. O Vale dos Cedros era onde tudo começara, onde ela e Augusto haviam treinado juntos o primeiro potro. Onde haviam se beijado pela primeira vez sob uma tempestade. Ela não respondeu. Mas às 6 em ponto, lá estava. O sol nascia por trás dos morros quando ela chegou ao vale. Augusto estava lá, encostado em uma cerca, de chapéu e botas. Parecia menos um investidor, mais um homem tentando voltar a ser algo antes de se corromper. Você veio. Só porque quer ouvir com os próprios ouvidos o que nunca consegui entender. Ele olhou para o chão antes de erguer os olhos. A verdade é que tudo que conquistei foi sombra perto do que vivia ao seu lado. Eu soube disso no dia em que perdi você. Por isso quis destruir. Quis apagar o que me lembrava da minha própria fraqueza. E agora? Agora eu não quero reconquistar o que perdi. Só queria que você soubesse que ainda te amo. Mesmo que esse amor não tenha lugar aqui. Ela o encarou, firme, porém vulnerável. Eu amei você, Augusto. Intensamente. Mas meu amor próprio custou muito caro. E não vou perdê-lo de novo. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som dos cavalos ao longe. Foi a despedida mais profunda que Catarina já viverá, sem gritos, sem promessas. Apenas a aceitação de que certos amores são feitos para queimar, não para durar. 3 meses se passaram. O Arazébano não só se reergueu, como passou a sediar um evento internacional de marcha. A influência de Catarina havia atravessado fronteiras, e sua elegância virou capa de revistas do setor e matéria em jornais financeiros. Era agora símbolo de uma mulher que construiu, perdeu e reconstruiu com honra. Então veio o convite inesperado: um príncipe árabe, Sheikh Karim Al-Nassar, dono de um dos maiores aras de cavalos árabes do mundo, desejava que Catarina dirigisse o novo projeto de preservação genética e treinamento natural em Dubai. Viagem paga. Luxo absoluto. Independência total. Mas havia um porém: o projeto envolvia uma parceria com um consórcio europeu. E Augusto era um dos representantes convidados. Ela aceitou. Em Dubai, Catarina era tratada como realeza. Os cavalos árabes pareciam dançar com ela. Mas Augusto mantinha distância. Cordial, profissional. E ela também,